Se você já tentou emagrecer rápido, pesando comida, cortando calorias e deixando de comer e acabou desistindo no meio do caminho, esse vídeo é para você. É para você que não se adaptou a essas estratégias. Ah, Nutri, não quer dizer que pesar os alimentos não funciona? Funciona, mas existe uma outra forma de você conseguir secar e secar rápido sem ter que viver fazendo cálculos. Mas deixa eu ser sincera com você, você não vai perder tudo em um mês, o que você passou 30 anos para acumular na barriga, nas coxas, no rosto. Agora, se você fizer um pouquinho todos os dias, o resultado vem. E vem num nível que as pessoas vão perguntar, nossa, o que você está tomando? E por isso que eu vou te ensinar hoje 3 estratégias para você começar a aplicar agora mesmo. E se você não me conhece, eu sou Amanda Torres, nutricionista há mais de 15 anos. Trabalho com emagrecimento voltado para a vida real, com foco em saúde e sem terrorismo nutricional. E antes de falar sobre as 3 estratégias, eu quero te dizer por que tanta gente emagrece no começo, mas não consegue sustentar, para você parar de cometer esse mesmo erro. Porque o problema não é fazer restrição calórica, o problema é fazer uma restrição agressiva demais. E quando você passa a cortar carboidratos, como o arroz, o feijão, o pão, frutas, ou tira toda a gordura da alimentação, reduz demais a quantidade, pula refeições, o seu corpo ele não entende que você quer emagrecer. Ele entende isso como uma ameaça. Uma hora você come muito e do nada passou a fazer uma restrição severa, aí o cortisol entra em cena, que é o famoso hormônio do estresse. E nesse cenário ele aumenta, deixando você cada vez mais irritada, mais ansiosa, com menos paciência e com aquela vontade absurda de comer doce. Você já percebeu isso? Agora entenda que isso não é fraqueza sua, é apenas o teu corpo tentando te proteger e recuperar toda a energia que foi perdida rápida demais. Mas não para por aí. O que acontece? O teu intestino começa a ficar cada vez mais lento, porque tem menos volume alimentar, tem menos fibra e menos energia disponível, você se sente mais cansada e muitas vezes até dor de cabeça. E aí, como é que você vai sustentar uma rotina de trabalho, casa, filhos e ainda se cuidar? Se você se sente fraca e irritada. Por isso que a balança ela pode até descer no começo, assim que você começa a cortar tudo. Porque primeiramente essa perca de peso é retenção, é água, é edema. Mas para manter essa restrição se torna cada vez mais uma tarefa difícil, né, no seu dia a dia. E muitas vezes o que acontece, mulher? Você acaba desistindo. Mas olhe, o erro não é querer emagrecer rápido. O erro é achar que quanto mais restrição, melhor o resultado. E nem sempre será assim, porque às vezes essa não é uma estratégia que se encaixa dentro da tua rotina. E se você está aqui até agora, isso fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal, porque assim essa mensagem pode chegar para mais pessoas. E o que eu faria se você fosse a minha paciente? Primeiro, eu começaria organizando 3 pilares importantes. Agora é a hora de você pegar a caneta, papel, para poder anotar tudo e colocar em prática hoje mesmo. O primeiro pilar, se você quer emagrecer rápido e de uma forma inteligente, o primeiro lugar que eu ajustaria é o seu intestino. Sabe por quê? Porque o intestino ele não serve só para você ir ao banheiro. Ele vai influenciar diretamente na sua fome, na sua saciedade e até sua inflamação. E existe algo chamado microbiota intestinal, que quando ela está saudável, existe um equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, que vivem no seu intestino. Mas quando essa microbiota está desequilibrada, amiga, o que acontece? Você vai sentir mais fome, vai ter mais vontade de comer doce, o que vai levar a muita dificuldade de você conseguir seguir uma dieta. E sabe por quê? Porque o intestino saudável ajuda na produção natural do hormônio da saciedade, que é o GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que sinaliza para o seu cérebro que você já comeu o suficiente. Então, quando seu intestino funciona bem, essa sinalização acontece melhor. Você se sente mais saciada, mais rápido e por mais tempo. E tem mais. Quando o seu intestino ele não está funcionando bem, você não consegue absorver bem os nutrientes. Ou seja, seu corpo fica nutrido e não fica desesperado por energia. No segundo pilar, o controle da fome. Eu quero te falar o que você pode fazer na prática para poder controlar sua fome e reduzir naturalmente o volume alimentar. Primeiro, você vai aumentar as proteínas nas 3 principais refeições, porque proteína é um nutriente muito importante para gerar mais saciedade. Então, no seu café da manhã, você pode incluir ovos, iogurte natural, um omelete de frango com queijo, whey. Já para o almoço e jantar, tenta incluir um frango, um peixe,
fígado, sardinha, carne suína, proteína de origem vegetal como a lentilha, a ervilha, a soja. Agora, não vai saindo comendo tudo de uma vez. Escolhe 1 ou 2 opções de proteína. E se você gosta de beliscar antes de dormir, nada de ficar comendo só salada no jantar, porque isso vai aumentar tanto a sua fome, sabe? Então você busca adicionar saladinha com legumes, brócolis, cenoura, repolho, abobrinha, uma boa fonte de proteína e uma fonte de gordura, que pode ser o azeite, o abacate, as castanhas, a semente. E no segundo ponto, o seu almoço. Como é que você vai fazer? Pensa assim, no seu prato, como que você vai adicionar 50% de salada e legumes? Depois você vai botar 25% do espaço do seu prato da proteína e finaliza preenchendo esse prato bonito com os carboidratos. E uma dica que vale ouro: não coma apenas salada no seu almoço, porque quando você almoça só folha, quase nenhuma proteína e 0 carbo, você vai sentir muita fome, principalmente no final da tarde ou no jantar. E o terceiro ponto é que você vai incluir vegetais variados todos os dias. Eu não quero dizer que você precisa comer salada de folha, nossa, todo dia, de manhã à tarde, não. Mas você pode incluir mais legumes refogados no vapor, pelo menos 3 tipos diferentes. E capriche em adicionar principalmente no horário que você sente mais fome. Quanto mais variedade, melhor funciona o seu intestino. E não tenha medo de adicionar as gorduras boas, como o azeite, o abacate, a castanha, as sementes, porque ela vai ajudar a dar muita saciedade, vai ajudar o teu intestino a funcionar bem e ainda vai estabilizar os teus níveis de açúcar no sangue. Já o terceiro pilar, o que você vai incluir? Uma xícara de chá por dia que tem uma ação diurética. Opções para você: chá verde, gengibre, cavalinha, hibisco, e você pode consumir ele quente ou gelado, pode colocar umas gotinhas de limão, pode bater com abacaxi, gelo, que fica maravilhoso, principalmente nesse calor. Então, presta atenção, chá não substitui água. Não adianta você aqui só beber chá e tá tudo certo, não. Tem que manter a hidratação ao longo do seu dia, tá bom? Porque quando você melhora esse ponto da hidratação, você vai reduzir o seu inchaço, você vai ver que seu peso na balança vai baixar. E sem falar que funciona melhor o seu intestino, diminui aquela falsa fome. Você sabia que às vezes a sua sede pode sinalizar que é fome? Então capriche nessa hidratação, porque assim você ajuda a regular melhor o seu apetite. E a sua fome, ela passa a ser um sinal real do corpo e não um alarme errado. Parece simples, mas quando você alinha o seu intestino, proteínas e hidratação, o seu corpo começa a responder. Emagrecer rápido não é sobre sofrer, é sobre organizar o corpo para ele funcionar melhor. E se você aplicar essas estratégias com constância, você vai começar a sentir a diferença. Menos inchaço, mais energia e mais controle. E não, você não vai perder 15 quilos em um mês, mas se você fizer do jeitinho certo, em alguns meses você vai olhar para trás e vai perceber finalmente que fez muita diferença. E quando o resultado aparecer de forma natural, ninguém vai acreditar que você não está tomando nada. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Eu quero a parte 2 que eu trago o próximo vídeo aprofundando ainda mais.